E, mano, bah, vocês não têm ideia. Eu senti assim, os pesos tudo saindo das costas, tá ligado? Tipo, como se toda a parada que tava me pesando, tipo, fosse transmutado ali, queimado na fogueira, né? Porque a luta dos povos indígenas não é apenas pelos povos indígenas, é por todos os seres da Terra, sem exceção, inclusive eu e você. E nesse momento crítico da existência, à beira de um colapso climático, resgatar essa ancestralidade traz esperança, pode trazer esperança de que a gente possa reverter essa situação. Por isso esse convite aqui para você assistir comigo esse documentário que fala sobre a Semana Cultural da Terra Indígena Guarani lá do Morro dos Cavalos. No mês de abril, muitas aldeias, muitas comunidades indígenas fazem uma semana cultural convidando pessoas de fora para que venham visitar a aldeia e conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre a tradição, sobre a história, sobre a luta. E nesse caso em específico, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo cacique dessa terra indígena do Morro dos Cavalos para poder estar documentando essa semana cultural. O desafio foi bem grande, porque a ideia seria lançar esse documentário no último dia da Semana Cultural. Então eu teria que experienciar ali, vivenciar a semana, gravar ao longo do dia, né? E fazer essas edições à noite para que no último dia pudesse ser exibido esse documentário que tem um tema muito especial. Então, ao longo do episódio, eu gostaria de contar para você um pouco dessa experiência de ter vivido 7 dias lá na aldeia, morando dentro da casa da família, do cacique ali, e também contar algumas histórias que eu escutei deles, desde quando eu comecei a me voluntariar para fortalecer no corre da terra indígena do Morro dos Cavalos. Se conectar com essa luta me expandiu as ideias para muita coisa que eu não estava percebendo. Acho que o mínimo é compartilhar isso também para que mais pessoas possam despertar aí para essa consciência coletiva, tá ligado? Sem mais delonga, bora começar essas ideias aí. Esse som é ao vivo, hein, mano? Eles tocando ali na hora. Para mim, ser Guarani é você ser a resistência, porque o povo Guarani, ele é o povo do sentimento, o povo que tem amor por todas as formas de vida. Então ele não é o povo que sempre está pronto para o embate, né, físico. O povo Guarani, ele é o povo que ele luta através do rezo. E então por isso que ele é a resistência. Esse é o Kennedy, cacique da terra indígena do Morro dos Cavalos. E foi a convite dele que eu fui lá, né, me experienciar e produzir, né, esse episódio, esse documentário Mil Grau, que você vai entender com o passar do tempo aqui. Porque através do rezo ele consegue alcançar os seus objetivos. Ivirupá, Embaraete, Tenondeira, fortalecimento para o futuro do território. O que isso quer dizer, mano? Há centenas de anos, desde 1500, os povos indígenas estão lutando pelo reconhecimento da sua cultura, das suas formas de vida e também pela proteção da natureza. Essa luta não foi diferente com o povo do Morro dos Cavalos, que há muitos anos tem lutado para conseguir permanecer nesse território que sempre foi deles, tá ligado? E ao longo desses anos de luta, eles receberam muitos ataques. Eles não sabiam, mano, quando que aconteceria essa demarcação. Muitos governos passavam e era só promessa e só retrocesso. E dessa vez aconteceu. A terra realmente foi demarcada pelo presidente Lula no final do ano passado. Tá correndo risco por conta do PL, da devastação. Então esse documentário fala dessa luta passada, também sobre os próximos passos a partir dessa demarcação. Pega a visão aí que o bagulho tá muito louco. Aí que massa, só para mostrar aqui, ó. Esse aqui é o Rio Maciambu. Esse espaço aqui é o centro, a Casa de Cultura, Praia da Pinheira, Guarda do Embaú, pra lá. É altas vibes, mano. Floresta Sagrada.
Hoje eu tenho muito orgulho assim, de ter nascido dentro desse povo, de ser escolhido, né, para estar fazendo parte desse povo, de vir a esse mundo dentro desse povo. Como dizem, né, o povo Guarani ele é um povo de resistência, não tem uma estratégia especificamente de luta, mas a estratégia espiritual é o que mantém o equilíbrio da vida. É algo assim completamente incomparável, inagualável a tudo que a gente vive hoje no nosso mundo, né? Olha o tamanho do cachimbão do Chapa. 1000 graus. O que é ser Guarani? É ser interativo, comunicativo, brincar com outros jovens como eu, brincar com os mais velhos também, mas tendo esse respeito. E o povo Guarani carrega muito isso. Uma resistência que no momento sério, ele é resistente, ele é forte. No momento de reza, espiritualidade, ele tem essa força. Mas no momento de descontrair, de brincar, dar risada, contar piada, né? Jogar barro um no outro, mas Esses são os jogos tradicionais, né? Aconteceu no último dia aí de oficina, né? No último dia da Semana Cultural. E é muito massa, porque dentro da cultura existe vários movimentos assim, onde a galera se junta pra rezar, pra cantar, pra tocar, pra comer, tá ligado? Pra brincar. É muito massa, porque todas as pessoas ali fazem parte, né? Independente da idade. Fortalece muito a comunidade. tendo todo esse respeito. Se for para plantar, de saber se comunicar com a terra antes de plantar uma semente. Tem uma conexão diretamente com o grande espírito, com o criador de todo esse universo. Isso é ser Guarani. Mano, sonzeira, velho. Sonzeira braba mesmo. Ficar lá no meio lá. Ai, muita força, mano. Cê é louco. Aí é a escola. Beiju Porã, Tecoá Itati. Seja bem-vindos, né, em Guarani. Olha só, como eu tava mostrando aqui, essa aqui. Daí, como eu disse pra tu, a Semana Cultural é aberta ao público, né? Qualquer pessoa pode chegar na terra indígena e poder estar experienciando ali todas essas práticas que eles vão estar compartilhando ao longo de uma semana ali. Então, tipo, mano, uma vivência muito massa, porque você aprende muito da forma como vivia o povo há milhares de anos atrás, né? Porque realmente eles estão trazendo esse conhecimento muito tempo antes da gente conseguir imaginar, acessar, sabe? E uma parada que é muito da hora, que muitas escolas ali da região da Palhoça, de Florianópolis, leva as crianças pra lá, os jovens, né? Pra poder estar conhecendo essa realidade, que é muito importante pra um jovem, tá ligado? Porra, quisera eu ter conhecido. Esse corre quando moleque, tá ligado? Que é essa aqui de baixo aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, no Tá vendo caso, que a ela é rapaziada vai mais fazer grande? trilha, né, nessa vivência, conhecendo o território. Aqui é do Tapé Mirim. Também temos um mirante, tá? Então agora a gente vai pegar e vai dividir os grupos. A gente tá... Quantas escolas aqui? 1000 graus, formiga. Hoje, como graças a Nhanderu a gente tem o nosso território homologado, a gente trabalha nessa questão de conscientizar o povo, né? Não só o povo indígena, não só o povo guarani, mas também como a população não indígena. A gente está buscando dizer que a natureza é a salvação para o nosso futuro.
Então a gente está conscientizando a população a cuidar mais da natureza, a cuidar mais de si. Porque o cuidado com a natureza, a gente está cuidando da nossa vida, a gente está cuidando de nós, a gente está cuidando do nosso oxigênio, estamos cuidando da nossa farmácia viva. Então, tudo isso que a gente busca trazer hoje. Porque a luta pelo território não é apenas para ter um espaço para viver, mas é ter um espaço para sobreviver. E o território, ele é vida. E se não tiver território, também não há vida, né? Então, a gente busca contar um pouco desse histórico do movimento de luta pela demarcação da terra indígena do Morro dos Cavalos, em forma de homenagear esses Tiramões e Tidiarã e caciques que passaram por aqui e, né, construir um pouco desse caminho, né, para que hoje a gente possa ter chegado a esse momento, né, da homologação e ter definitivamente o território para o nosso povo, né, poder usufruir desse território. O Kennedy é 1000 grau, mano. Isso é muito louco porque muita gente passou nessa luta, né? E muitos deles morreram, né, nessa luta. E nesse momento da Semana Cultural, eles exibiram alguns documentários que já foram feitos no passado ali, falando sobre as lutas, sobre também algumas figuras que resistiram aí, que lideraram os movimentos de luta, porque, mano, tem um histórico muito grande de manifestações aí para reivindicar esses direitos, né? Tanto meu pai, né, que sou Adão, meu tio, João. E essa é a Querexu, mano. A Querexu, ela foi secretária do Ministério dos Povos Indígenas, linha de frente mesmo da luta pela demarcação. Foi na casa dela que eu tive ali na aldeia e cada dia poder acordar ali, tomar café, ouvindo histórias ali, à noite também, depois de terminar o dia, poder estar junto da realidade deles, assim, do dia a dia, é uma parada que é inesquecível, assim, que eu sou muito grato por ter experienciado, porque, mano, receber a confiança, tá ligado? Desse povo abrir a porta de casa para receber um não indígena, acolher ele, sabe? Acolher essa pessoa, alimentar essa pessoa. Não tem palavra pra agradecer, tá ligado? Meu nome é Antônio, em Guarani é Verá Arete. Presta atenção. Eu trabalho aqui de saneamento, a ISAN, né? Aí eu cuido da água da comunidade e a comunidade também me conhece como Chamões, porque eu agradeço também a todo mundo, como se fosse um mestre, né? Vamos dizer assim, né? Eu sou pessoa dos antigos, né? A minha vivência dos antes totalmente era diferente. O mundo é totalmente diferente. Mesmo assim, nós queremos manter a nossa cultura, passar esse conhecimento para as crianças, para os alunos, para manter a nossa cultura forte, né? O povo guarani e os povos indígenas tem essa parada de fronteira, tá ligado? De dividir as terras. Eles podem viver em territórios diferentes, mas a ideia seria sempre viver em harmonia com a terra, tá ligado? Não tirar nada mais do que o necessário. E o Tiamoin tava me contando que quando ele era criança, ele vivia numa região onde durante muitos anos ele nem soube o que era dinheiro. Porque o povo guarani, eles são mestres da agricultura, tá ligado? Eles manjam muito das plantas e desse manejo, né, da floresta. E aí ele disse que durante muito tempo da infância dele, começo da adolescência, ele não soube o que era dinheiro, porque eles tinham exatamente tudo que era necessário para viver dentro do território. Porém, eles foram arrancados de lá, tirados de lá. E ele precisou ir para outra cidade, outro lugar, para se proteger, né? E aí nessa cidade foi onde eles começaram a passar muita dificuldade, né? A ponto de chegar ter épocas, né, que a janta era tipo água com sal, tá ligado? Uma sopa feita de água com sal, porque de fato não tinha dinheiro, não tinha mistura, não tinha da onde tirar, né? E
isso é uma coisa que, graças a Deus, os jovens de hoje em dia não precisa passar nessa intensidade, pelo menos os jovens ali da aldeia. E aí ele fala da importância de lutar para que esses jovens não tenham a necessidade de passar por uma situação tão pesada quanto essa, mas que eles tenham consciência de como foi duro o passado, tá ligado? Porque só assim a gente consegue valorizar o presente. Porque a nossa religião um Guarani é muito sagrado. Como anteontem eu assisti reportagem da fala do Tchamões, do falecido Tchamões Adão, fiquei emocionado ali. Parece que está gravado na minha cabeça. A fala dele existindo ainda. Um dia vai ser demarcado. Um dia. Tá no caminho certo, vai dar tudo certo. E ele deve estar feliz, porque a luta continua, mas como falou a professora Gerard, lembrava que vai realizar o sonho do pai dele, do seu Adão. Eu creio que o sonho está realizando aí no começo, está começando a realizar. Aí, nesse momento ali, cada professor da escola, cada liderança ali, se apresentou falando um pouco do corre deles dentro da aldeia também e algumas histórias, né? Então, esse seu Adão que ele fala é uma liderança muito, é, é muito respeitada, porque eu escutei muito falar sobre o seu Adão de muitas pessoas, né? Pela luta que ele dedicou, né? Pela demarcação do território, porém ele infelizmente veio a falecer um pouco tempo antes dessa demarcação, né? Então o povo honra muito ele, acredito que tenha sido realmente uma pessoa muito especial, porque eu vi muito falar dele, tá ligado? Eu fico feliz por Gerard, por seu Adão, que não está mais com nós, mas está vendo, está feliz, está vendo o filho dele, filha, netos, tudo unido, lutando ainda o que ele deixou para nós. E aí são as comidas tradicional, mano. As tilápia aí. Eu fui junto com eles buscar esses peixes, mano. 1000 graus. E, mano, é muita comida, velho. Muita comida mesmo. Costela, peixe, frango. Muito milho, muita batata doce. Ó. Altos mastigamentos. Então, aí é uma oficina de pinturas corporais, né? Onde eles... depois vai rolar um desfile, tá ligado? E daí tem algumas premiações, né? Para as melhores pinturas, assim. Não numa ideia de competição, assim. É mais pra trazer uma gincana ali, uma brincadeira, uma interação. E... eu usei esse som do Overá, esse som que tá tocando é do Overá MC, é um MC Guarani, de uma aldeia Guarani aqui de São Paulo. Esse vídeo não foi monetizado porque eu tô usando uma música que não poderia ser usada, né? Mas é que foram músicas que tocaram muito ali nesses dias da Semana Cultural, tá ligado? Eu acho que fortaleceria mais em trazer o sentimento do que foi esse movimento se tivesse usando essas músicas, tá ligado? Fora que é mó sonzeira, né, mano? Eu vou deixar aí o som na descrição pra você escutar. Aí essa é a bancada que tava avaliando ali o desfile. A próxima sandália tá na nossa passarela, é a sandália Yasmin. Se liga na Yasmin, mano. A Querechu, ela me contou uma história um dia depois do final da Semana Cultural. E ela falou, tipo, que, cara, que massa, né? Tipo, a Yasmin tá presente ali no documentário da Semana Cultural.
E você vai ver até aqui depois, né? Que ela foi escolhida, né? Da categoria dela como o primeiro lugar ali, né? De fantasia e tal. E é uma coisa que é muito doido, porque em 2020, na época da pandemia, foi uma das épocas onde esse povo sofreu mais opressão. Imagina, com o governo que tinha, com uma política totalmente contra os direitos dos povos indígenas, o Bolsonaro já tinha falado que não ia demarcar nada. E eles fizeram uma manifestação na BR, tem uma foto da Yasmin, criancinha, mano, engatinhando na BR, nessa luta, tá ligado? E na primeira semana cultural, pós a demarcação, no movimento de fato de celebração, ela tá aí como símbolo de luta, né? Que ela tirou ali o primeiro lugar, né, da categoria dela, mas tipo, é uma criança, mano. E olha quanta luta que essa menina já carrega, tá ligado? Então, imagina quando ela crescer e olhar pra tudo isso, como que ela não vai se sentir, tá ligado? Por ser uma parte também importante da luta pelo território. E isso é uma coisa muito foda que os indígenas traz. Porque eu conversei muito com o Kennedy, né? Sobre, mano, como que vocês conseguiram se articular dessa forma, de chegar ao ponto de ocupar os espaços. Porque hoje em dia tem uma ministra, né? A Sônia Guajajara, né? Ministra do Ministério dos Povos Indígenas, tá ligado? Tem a Célia Chacriabá, que é deputada federal. Tem a Ingrid Sateré-Maué, que é a primeira vereadora mulher indígena do estado de Santa Catarina. São muitas lideranças indígenas ali ocupando espaços de direito, né? E eu perguntei, mano, qual que é o corre? E o Kennedy disse que, mano, o corre é o trabalho de base, é trabalhar as bases, é conscientizar desde cedo a criança sobre a luta. Então, eles têm cada vez mais formado lideranças, tá ligado? Porque as crianças desde cedo já entendem qual que é o corre de ser indígena no Brasil. Tende-se que cada vez mais eles ocupem os espaços merecidos, mano. E a gente, como não indígena, deveria se inspirar nesse corre, nessa luta, pra se fortalecer e conscientizar os nossos também, mano. Alguém é meio grau. O bagulho foi muito da hora, velho. Esse gurizão é filho do Kennedy. O moleque mil grau. Filho do cacique. E esse outro pequenininho também é filho do Kennedy. A Yasmin aqui, ó. É muito massa, velho. Daí a bancada, a galera que tava na banca, todo mundo. Muito louco, mano. Esse dia inesquecível mesmo. E essa é a BR que a rapaziada parou, né? Na época do Bolsonaro. E várias vezes eles pararam ali, né? Pra manifestar. Um sonho que eu tinha era a homologação da terra, né? Da nossa terra aqui, da comunidade. Acho que a história dessa escola
é muito, muito foda, tá ligado? Também foi uma história que a Querexu contou no tempo que eu tava lá. E assim, tem muito que se falar sobre essa conexão com o povo Guarani. Não vou me estender muito pra não ficar grande esse aqui. Se você der um salve aí, dizer que curte esse formato, essa forma de fazer vídeo, né? Reagir nas paradas, eu posso até fazer um outro vídeo falando mais sobre outras histórias também que eu pude ouvir do povo. Mas, mano, tipo, a escola era antigamente o Estado que queria definir como que o Guarani tem que ensinar o próprio povo Guarani, né? Então, a partir de muita luta, de muito estudo da Constituição, né? Porque a Querexu, ela sentou e estudou a Constituição por conta própria, para entender quais os caminhos que ela precisava percorrer para conseguir ter esse direito de ensinar o povo Guarani da forma como o povo Guarani ensina, tá ligado? E não do jeito que o Estado quer determinar. Enfim, depois de muita luta, eles conseguiram, mas é uma história que a gente vai trocar ideia em um outro vídeo, se você achar da hora aí. E dá um salve. Isso é um sonho que já se realizou, né? Agora vem um outro, né? Vou botar um pouquinho aqui. Um sonho que eu tinha era a homologação da terra, né? Da nossa terra aqui, da comunidade. Acho que isso é um sonho que já se realizou, né? Agora vem um outro, né? Que é cuidar do território, deixar um legado para os meus filhos ou para as crianças, né? Acho que o meu maior sonho é ver aquelas crianças ocupando os espaços em lugares, né? Tipo, como a gente vê, né, outras indígenas, né, são deputados, de ver aqueles alunos que eu formei, de estarem ali, né, ocupando os espaços, lutando por direitos. Acho que esse é algo que eu sonho agora, que sejamos fortes sempre para estar protegendo a Mãe Terra. Primeiro de tudo, assim, de não... Mano, escuta o som de fundo, presta atenção no que ele tá dizendo, mas também escuta o som de fundo, né? Porque eles são muito musical, a galera tá sempre tocando muito, no ATL, inclusive, mano. Tipo, no ATL eu escutei muitas vezes, assim, o som do povo Guarani espalhado pelo acampamento, assim, porque eles de fato são muito musical, né? E aí, enquanto a gente tava gravando ali, a galera tava tocando dentro da Casa de Cultura. Daí escuta aí. Nunca esquecer de quem veio antes de nós. Presta atenção. Para estar... de nunca esquecer de quem veio antes de nós. De valorizar o território, de valorizar todos os conhecimentos, as histórias, os ensinamentos que foram passados de gerações em gerações. E é uma mensagem assim muito ampla que eu venho compartilhando com todos os jovens, assim, né? De descansar sem desistir da luta. E a mensagem é essa, de se fortalecer enquanto jovem, de escutar quanto jovem e de alguma forma ensinar quanto jovem. E a mensagem é essa, de nunca desistir da luta, por mais que tenha o território demarcado, homologado, de praticar a luta dentro desse território. Porque é desse território homologado, demarcado, é que você vai fortalecer os territórios do Brasil inteiro. Ou como diz, se bobear, do mundo inteiro, do planeta. Porque hoje essas mudanças climáticas não é de agora. Ela já foi alertada várias e várias vezes por outros parentes. Então, é isso. De carregar essa essência, de fortalecer essa espiritualidade e que outras futuras gerações possam estar dando continuidade a isso. E eu não quero que as crianças passem a mesma dificuldade como eu, né? Quero que as crianças estudem, tenham uma profissão leve, ou algumas pessoas, alguns alunos que se formam com direito, luta pela nossa terra,
a nossa cultura. E eu quero deixar uma coisa importante para todos, os não indígenas também, cuidar mais da mãe natureza, né? Que não destrui, luta mais pelo nosso planeta, né? E nós reforçando, né? Porque o Deus ele fez uma terra para nós cuidar e nós não para destruir. Pessoas antigamente falavam assim, o mundo não vai acabar. A humanidade que vai ser destruída. Porque a humanidade não saber cuidar do planeta, vai acontecer chuva, vai acontecer enchente, vento. Isso que está acontecendo. Mano, e é muito massa começar a estudar a cultura Guarani, porque tem vários livros que foram escritos, inclusive por não indígenas, né, que tiveram essa convivência com os Guarani, e como eles profetizaram muita parada do que hoje tá acontecendo, tá ligado? E, enfim, a gente precisa escutar, mano. Papo reto. E outra coisa que eu queria falar para todos, Guarani, que vê essa mensagem, né? Entrar mais no Puí, rezar mais. O Puí é a casa de rezo, né? Pau a pique mesmo, barro, bambu, barro, madeira, mas é o espaço mais importante, né? Ali também onde é passado toda a sabedoria ancestral, né? Não só espiritual, mas de história, de conhecimento, é passado dentro da UPAN, o Puí. E nesse momento ele faz um convite, né, para que as famílias, para que o povo da aldeia frequente mais, né, a UPAI. Porque acontece muito também com esse mundo da tecnologia, né, o acesso à tecnologia, às vezes tirar a atenção das pessoas para o que realmente é importante, né. Então essa fala, né, esse salve é mesmo de chamar essa rapaziada para dentro do que realmente ali é importante pro fortalecimento da espiritualidade, das proteção, tá ligado? Da fé. Então, não é 1000 grau. Levar os parentes, convidar as pessoas conhecidas, levar no Puí, rezar, pedir a Deus para cuidar para nossa criança. A nossa criança é o futuro nosso, né? E isso eu peço a todos que, não aqui, né, de todas as aldeias que existem, cada um tem no Puí, né, mostrar mais para as crianças a nossa vivência e conhecimento sobre rezo, canto. Você mais jovem do que eu, ir mais atrás, buscar informação, saber mais sobre passado, como se fosse um trabalho, né? A gente não vem da gente, tem que procurar. Isso que é mais importante. Visão. Eu acho que a homologação, ela é um ponto crucial, assim, que veio para amenizar todas as dores, né? Do povo indígena, do povo guarani aqui do Morro dos Cavalos. Vários outros lideranças que passaram sempre tiveram esse sonho, né? De ver o território homologado, de ver a terra garantida para o povo guarani, né? E muitos conseguiram ver, né? E outros estão vendo, né? Mas lá da morada de Nhanderu. Então, Nhanderu é Deus. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz com tudo isso, bate uma tristeza, né? De dizer assim, poxa, várias pessoas passaram, várias pessoas lutaram por isso e hoje já não estão mais entre nós, né? E então, né, até mais uma obrigação nossa, né? A dizer um aveté para eles, um agudievete, dizer que a gente está firme nessa luta. Aveté, né? Obrigado. E graças a eles que a gente chegou no tão sonhado momento, né? Então o sonho que eles sonharam para nós, hoje nós estamos realizando.
a minha mensagem que eu trago é de agradecimento, né? Agradecer a Nhanderu, agradecer a Nhandetiu, agradecer a Nhamandu, agradecer a Tupã, agradecer a Jacairá, agradecer a Caraí, né? E todos esses seres que estão aqui para nos iluminar, nos proteger e por eles dar essa honra para a gente, né? De poder usufruir do nosso território, né? Com saúde, com força e agradecer os Tiramões, os Tchediarui, que iniciaram, né, esse caminho, que iniciaram essa caminhada e dizer que aonde eles estiverem, que eles estejam olhando por nós e que eles sintam orgulho, porque a caminhada que eles iniciaram não foi em vão. E a gente continua essa caminhada em busca do Imaranhã, né? Da terra sem males. E enquanto a gente tiver força, a gente tiver saúde, a gente vai estar nessa caminhada. Porque não é só o Morro dos Cavalos que precisa ser demarcado. Tem várias outras comunidades. E independentemente se a nossa terra seja ou não homologada, a gente vai continuar lutando para reconquistar um território que é nosso. Agudjevete. O bagulho é 1000 graus. Tá maluco. Não tem como tu não se emocionar se você conhece essa luta, tá ligado? O bagulho é muito foda. E aí, são imagens dos jogos, mano. Tá, que movimento foda. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. Olha que foda, mano. Pega a visão. Pega a visão. 1000 graus, mano. Bah, o bagulho é muito 1000 graus, mano. Tá louco, mano. É todo mundo que participou, tá ligado? Eles deixam esse salve, né, mano? Outras ideias. Cê é louco, mano. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. Agudjevete pra quem luta. Isso é uma saudação muito forte, tá ligado? E, mano, esse movimento foi uma das paradas mais especial que aconteceu comigo esse ano, assim, porque eu tava meio desanimado, tá ligado? Depois que minha irmã fez a passagem, eu não tava conseguindo organizar minhas ideias, tá ligado? Não tava tendo mais força pra conseguir voltar com esse bagulho dos vídeos, né? Que é uma parada que eu tanto gosto, né, mano? E aí o Kennedy me chamou pra tá fazendo esse corre do documentário, né? Porque em setembro, na semana que a terra indígena foi demarcada, porra, mano, queria muito colar nesse movimento, porque eu já tinha feito vários voluntariados lá na terra indígena, me conectei com essa história e, tipo, uma vez que você se conecta com essa história, não tem como você não sentir a dor da rapaziada, tá ligado? E quando saiu a demarcação, eu falei,
Mano, que foda, né? Gostaria muito de estar ali, né? Pra poder documentar. E eu tava sem condição na época. Fiz uma vaquinha lá na minha página do Instagram. A galera me fortaleceu pra colar lá na terra indígena no dia da demarcação. Teve várias lideranças ali indígena que foi no movimento, né? Pra prestigiar. A ministra Sônia Guajajara foi lá. A presidenta da FUNAI, né? A Joênia Wapichana, secretária da Saúde Indígena. Tipo, tinha várias pessoas mil grau lá. E eu gostaria muito de estar presente, tá ligado? De poder celebrar. E com a ajuda da rapaziada do Insta lá, eu cheguei nesse movimento, fiz um documentário. E quando a galera do Morro dos Cavalos viu o documentário, eles me deram salve. Tipo, falaram, caralho, mano, que massa, muito da hora, assim, a forma como você contou essa história, né? E por conta desse documentário que eu pude produzir com a ajuda da galera do Insta, que a galera sentiu confiança em me convidar pra fazer esse documentário da Semana Cultural, tá ligado? Então, tipo, é uma grande honra, porque cada vez mais esse laço foi se estreitando, né? E a gente se aproximando mais, né? Se conectando mais, né? No final dessa vivência, eles me fizeram um convite, mano, pra entrar no bar. Eles me fizeram um convite, tá ligado? Pra entrar no meio da roda, onde ele estava, tipo, ali, né? Numa roda, celebrando ali aquele movimento com muito rezo, né? E eles pediram pra eu entrar no meio da roda, né? E eles iam fazer esse rezo por mim, tá ligado? Bah, vocês não têm ideia, mano. Eu senti assim, os pesos tudo saindo das costas, tá ligado? Tipo, como se toda a parada que tava me pesando, tipo, fosse transmutado ali, queimado na fogueira. E aí, mano, depois disso, tô conseguindo criar, tô mais firme no propósito, tá ligado? Eu sou eternamente grato a essa rapaziada. Fora essas paradas aqui, peraí. Fora essa. Eu vou te mostrar. Todo esse movimento, né? Dessa força, desse axé, né? Que eu recebi através ali do canto, do rezo, né? Eles prepararam, né, mano? Tipo, uma cesta com. É que essa câmera ela não tem. O foco é manual, né? Mas, tipo, eles prepararam uma cesta com várias artesanias, vários artigos ali do povo guarani, né? Feitos por ele, né? Tipo, cesta feita à mão, tá ligado? Mano, tem maracá, tá ligado? Isso aqui é uma zaravatana. Olha a onça. Várias paradas, tá ligado? Eles também fazem algumas medicinas naturais ali, com as plantas nativas. Então, mano, eles me deram própolis das abelhas nativas que são criadas, abelhas sem ferrão, que são criadas lá no território. Uma outra parada, extrato de javaragi, que também é uma planta lá nativa da Mata Atlântica, tá ligado? Várias paradas que foi feita à mão, eu recebi dentro dessa cesta, né? E eu guardo com muito carinho aqui no meu altar, né? Como um símbolo de proteção por esse momento tão especial, né? E por que que eu quis trazer esse vídeo e essa história, né? Porque me conectar com o corre, com a luta indígena, trouxe uma conexão muito maior comigo mesmo, tá ligado? Tem ajudado a juntar várias peças desse quebra-cabeça que tava perdida, tá ligado? Eu não tava conseguindo achar as ligações, os pontos certos, tá ligado? Então isso me trouxe uma motivação a mais de por que lutar, tá ligado? Por que existir, que é muito importante, né, mano? A gente ter esse objetivo, tá ligado? Na vida. Caso a gente não tenha objetivo, é muito fácil se perder nas tentações, tá ligado? E com isso também fica um convite, mano, pra você conhecer mais, se abrir pra conhecer mais a luta. O que fez com que eu pudesse chegar dentro desses movimentos sempre foi a disposição de voluntariar. O trabalho voluntário, por mais que seja um trabalho que não tenha uma troca financeira, eu posso te garantir que dinheiro não é a única forma de trocar alguma coisa, né? Existem várias outras formas da gente conseguir ter acesso às coisas que não necessariamente seja o dinheiro. Então, eu tenho inúmeras, sei lá quantas experiências de voluntariado em vários lugares, em vários movimentos, não só aqui no Brasil, mas fora do país também, sempre com esse intuito de fortalecer. Eu nunca tive dinheiro para viver as experiências, tá ligado? Mas a disposição em fortalecer, sabe? Tipo, em gerar valor, fez com que, mano, eu pudesse construir famílias em vários cantos, tá ligado?
sempre através do trabalho voluntário, dessa ideia de fortalecer. E eu sempre saí muito mais fortalecido, tá ligado? Do que eu entrei nesses movimentos. Então isso é uma parada que eu falo com muito orgulho, tá ligado? E eu trago isso como uma possibilidade de você que tá buscando algo diferente pra tua realidade, algo novo pra tua vida, pra tua existência. Voluntariar, mano, se abrir para fortalecer um movimento coletivo, seja uma aldeia indígena, uma comunidade quilombola, seja um projeto social. Voluntariar, doar o seu tempo, a sua energia para um projeto coletivo é uma parada muito foda, pode te gerar muito valor. No caso da terra indígena do Morro dos Cavalos, existe sempre vários movimentos ali, seja de plantio, de construção, oficina. Então na descrição do vídeo eu vou estar deixando umas páginas do Instagram aí para você seguir, para você acompanhar. Mas também abrindo essa possibilidade aí da gente se conectar, tá ligado? Se você tiver interesse em se aprofundar nessas causas, nessa luta, me dá um salve aí, mano. Deixa um comentário, vamos trocar essas ideias. Seria importante também você dizer o que você achou desse formato, que é algo que realmente eu já queria muito fazer, mas eu andava meio desanimado, não conseguia. Agora que eu tô com essa inspiração e tô com essa possibilidade de estar criando também, é algo que eu pretendo fazer mais vezes, né? Que é reagir a outros documentários, não só vídeos feitos por mim, né? Mas outros temas que são importantes a gente poder estar trocando ideia, né? E expandindo, mas sempre na maior humildade possível, né? Não me colocando num lugar que saiba de muita coisa, porque, mano, quanto mais eu rodo, mais eu tenho certeza de que eu não sei nada dessa vida, tá ligado? Mas sempre com muita vontade de aprender. Morro dos Cavalos é terra guarani, tá ligado? Demarcação já pra todas as terras indígenas, tá ligado? Não ao PL da devastação, que é outra parada que a gente precisa se conscientizar e não permitir que essa gente venda as florestas, tá ligado? Pros gringos extrair os recursos natural e só eles encher o rabo de dinheiro e a gente cada vez mais fudido, tá ligado? Dentro das nossas quebradas, tá ligado? E é isso. Máximo respeito aí. A gente se vê logo mais. Valeu.